Começou no dia 14 de agosto. Dia 14. Comparando os exames que você fez e o que eu estou vendo agora, essa massa virou um tumor. Acredito que é importante a gente falar do nosso último ano. O ano que passou, não? Isso. Mais diferente, muito diferente. Começou no dia 14 de agosto. Dia 14. Voltando desse dia que aconteceu há um ano atrás, Você, como professor, hoje trabalho como professor de computação, que eu adoro bastante. Ok, na escola pública, sim, ok. A maior parte das vezes são escolas... Oh, sorry. Então, o que aconteceu? Eu estava no dia de trabalho, primeiro dia de aula, segunda semana. e você chegou em casa. Cheguei, comecei no dia do trabalho, aí comecei a ficar trabalhando lá embaixo na kitchen, em casa, ok. Já depois, quase no final da tarde, aí a Jack aparece e diz assim, diga, alguma coisa, que me perguntou assim, aí eu começou a me falar comigo em português, porque a gente dentro de casa, a gente fala em português, natural, como isso seria natural pensar dessa gente. O que foi que aconteceu? Eu não conseguia falar em português. Aí a Jaque chega e... Hã? Primeiro, eu achei que ele estava brincando comigo. Brincando, eu comigo mesmo, eu estava pensando o que estava acontecendo. I just couldn't talk to you. Yes. I remember telling Jackie, say, Jackie, I'm not kidding you. Yes. I'm I'm not playing. I'm not joking. I'm not saying any joke. I'm telling you, I understand what you're telling me, mas eu não conseguia te falar uma palavra em português. As palavras me saíam de mim. Como é que pode? Às 5 horas... Não tinha acontecido nada. Acontecido nada. Você tinha tido um dia normal de trabalho? Dia normal. Você tinha se sentido assim antes? Por 2 vezes, já passei isso já com o Emerson, meu irmão, e com as minhas irmãs também, ok? Já no mês de julho, 2 vezes, eu tentando falar com algumas pessoas, o meu irmão brincando também dele, escutei isso, né? Dizer assim que, agora já está americano, não está mais nem falando português, né? Porque não mais falava. Tá esquecendo. Já estou esquecendo isso tudo, né? Mas estava um pouco mais forte. Isso estava um pouco mais forte, ok? Já eram 7 horas da noite e essa situação permanecia E como estava. permanecia, eu não conseguia voltar, aí continuava tentando e continuar sempre permanecendo, sabendo, entendendo português, mas eu não conseguia falando. E eu conseguia falando. E o que ocorre é que por volta das 9 horas eu vi que ele estava perdendo a habilidade da fala. Ele estava ficando mais confuso. Não Isso. conseguia alinhar o discurso dele. Isso. E eu comecei a ver o sofrimento dele, nos olhos dele, de não conseguir se expressar da maneira como ele pensava. Exatamente. Bom, você sabe que meu pai teve no Brasil, em Fortaleza, muitos anos atrás, um stroke, Um stroke. um AVC Stroke eu peguei. ou um derrame. Alguma coisa acontecendo, alguma coisa estava acontecendo. Exato. Daí eu entrei, eu disse, olha, você vai tomar um banho e nós Isso. vamos para o hospital. Você Isso. está apresentando sintomas de stroke. Yes. E no começo ele debateu comigo, vou, não vou, eu digo, você vai? E daí a gente chamou uma amiga Isso. que ficou com 2 em casa e ali naquele momento eu já sabia que a gente iria passar mais tempo no hospital. E nós fomos para o hospital. Ele ficou 4 dias submetidos a vários testes do momento que ele entrou na emergência e eles foram descartando. E ao longo desse período no hospital, achou-se que ele realmente estava com um quadro de um AVC, Sim.
um AVC, um stroke. Stroke. Ele recuperou a habilidade da fala. O português conseguiu voltar na primeira noite. Algumas horas depois, Justamente por isso que eu conseguia falar as palavras e pensar que, poxa, estava tudo normal, não é? parecia estar tudo normal. Mas não foi só isso. Nos dias seguintes, ele fez 2 MRIs e vários outros diagnósticos para descartar qualquer outra possibilidade. Terminados 4 dias, foi investigado tudo, nada foi encontrado. Bom, supõe-se que ele tenha tido o AVC. E vai fazer um follow-up em 4 semanas. O follow-up aqui nos Estados Unidos é uma visita de retorno ao médico. Nós fizemos o follow-up dentro do prazo devido. 40 minutos, 40 dias. 40 dias depois. Naquele momento, foi mencionado que tinha uma pequena massa em formação no cérebro dele. Mas não era possível determinar o que poderia ser aquela massa, porque poderia ser um próprio coágulo que tivesse sido formado, já que havia sangue, não é? Isso. E nós imaginamos que poderia ser somente isso. Uhum. Ok. Voltamos para casa, fizemos o follow-up e, ao término desse follow-up, o médico radiologista, um americano, ele nos chamou, que não é muito comum, normalmente aqui nos Estados Unidos, quando você vai fazer exames de imagem, os profissionais, eles nunca determinam para você o resultado. Eles encaminham para o médico. É uma questão de liability. Sim. Mas nesse caso específico, o médico, que também era o radiologista e dono da clínica, nos chamou e perguntou para ele: você está sozinho? Isso aí. Aí eu Ele disse, disse: não, minha não, esposa minha também esposa estava. está ali. Ele nos chamou e mostrou a imagem na Certo. tela de que, olha, comparando os exames que você fez e o que eu estou vendo agora, essa massa virou um tumor. E a minha suspeita é que isso seja algo mais sério. Você precisa ver um neurocirurgião com urgência. Como você acabou de falar, né? Agora. Agora. Isso era uma quinta-feira. Terça-feira. Não, isso era uma quinta. Na quinta-feira. Quinta-feira. E o médico disse, isso era uma quinta-feira do mês de setembro, Sim. no início de setembro. Ele disse, eu já marquei o meu neurocirurgião para você na próxima terça-feira. E a gente se olhou e ficamos em choque, sem entender. Mas aceitamos e seguimos. Na terça-feira seguinte, o médico nos atendeu e disse, há uma suspeita de que seja algo mais grave, talvez um tumor, mas eu posso te dar certeza quando a gente fizer a cirurgia. E foi muito rápido o processo, em menos de uma semana ele nos atendeu numa terça-feira. Isso já era final de setembro, né? E você vai se hospitalizar e você vai operar você o mais rápido possível. Isso já era 8 de outubro, não é? Perto do dia 8 de outubro. E ele foi, se hospitalizou, e o médico disse, eu vou fazer o melhor que eu posso, mas realmente não posso dizer que é um diagnóstico fácil. Ele fez essa cirurgia no dia 8 de outubro, pela manhã, Aniversário da minha irmã. Isso, aniversário da Aninha. Aninha. E essa cirurgia, ela foi um divisor de águas na nossa vida, na sua vida. Sim. Eu fiquei lá no lounge com uma outra grande amiga que me deu todo esse suporte. E o término, o médico voltou e disse, a cirurgia foi um sucesso. Eu removi 90% do tumor e ele vai ter uma boa recuperação, uma boa longevidade. E no dia 10 de outubro do ano passado, já era meu aniversário, 50 anos. E o meu maior presente foi ter ele de volta em casa. E a partir dali, passado alguns dias da recuperação, ele voltou para casa. Ele já não estava trabalhando, aliás, ele ficou sem trabalhar durante 6 meses para fazer o tratamento e ver o diagnóstico. Sim. O diagnóstico era um tumor cerebral de nome glioblastoma stage 4, stage 4, glioblastoma stage 4. Sim.
Aqui nos Estados Unidos, as doenças, elas têm, eu costumo dizer, nome e sobrenome. E é importante essa categorização para que os médicos possam adequar o correto tratamento, né? A correta classificação, como o processo deve seguir. E, dito isso, ele já começou um processo de quimioterapia e de radioterapia. E essa fase foi muito difícil. Sim.